crianças! Estamos chegando com mais uma videoaula para vocês, para a gente continuar estudando os nossos profetas da Bíblia. Estamos aqui com os nossos aluninhos, Sula e Salô. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olá, tia Michele! Olá, crianças queridas! Eu estou muito bem, tia Michele! Que bom que vocês estão bem. Mais uma aula. E agora tá chegando a nossa festa. Quem tá empolgado para nossa festa? Eu estou muito empolgada! Quero muito que chegue logo, tia Pois Michele! é, estamos aí no nosso mês da criança. Vamos ter ainda a nossa festa no último final de semana. O nosso quarto encontro da Miniban, quarto encontro de crianças. E vai ser maravilhoso. E quem vai estar presente lá com a criançada? Sula e Salô! Fazer uma festa! Isso aí! Vou estar lá, quero ver todos vocês, Quero conhecer a crianças! criançada, tem Quero que vir conhecer todo mundo. A criançada tá curiosa para conhecer vocês dois, verem vocês de pertinho. Vai ser muito legal. Vamos para nossa aula? Vamos! Qual é o profeta que nós estamos estudando agora? Vamos ver quem lembra. Qual foi o último? Profeta. O segundo profeta maior que a gente está estudando. Profeta Ezequiel! Isso, profeta Ezequiel. E nós vamos ler no capítulo 37, versículo 14 do livro de Ezequiel. Um versículo que fala bem assim, Sula e Salô. Porém minha respiração neles e os farei viver novamente. O que será que está falando? Que texto é esse? O que Deus está falando aqui nessa palavra? Vocês entenderam? Porém minha respiração De viver neles novamente. e viverão novamente. Vamos ver do que é que Deus está falando aqui. Vamos lá. Ezequiel, então, nós falamos na última aula que ele teve grandes visões. Lembra que eu falei? Sim. Teve, inclusive, algumas visões estranhas, assustadoras, algumas, assim, difíceis de entender, não é? O livro de Ezequiel, ele é grande, cheio de mistérios. Ele é até não muito estudado, assim, não é tão estudado quanto o de Daniel, o de Isaías, ou Jeremias. Acho que dos 4 profetas maiores, ele é o que a gente menos ouve falar. Mas tem uma passagem muito importante na história dele que nós vamos estudar hoje, que é quando ele teve a visão do Vale dos Ossos Secos. Já ouviram falar? Eu já ouvi, tia Michele! Salô, acho que tremeu de medo. Aí você tem medo, Salô? Tem medo de osso seco, tem medo de osso. Tem medo de fantasma, de caveira, essas coisas, Salô? Não precisa ter medo, não. A gente, inclusive, além de estar no mês da criança, está num mês aí que algumas pessoas comemoram uma data que não é nada legal para nós cristãos, para as crianças de Deus, que é o tal do Dia das Bruxas, do Halloween, né? Criança de Deus não comemora essas coisas porque nós comemoramos a vida e não a morte, não é, Sula? Morte, né, tia Michele? Exatamente. O nosso negócio aqui é celebrar a vida, a ressurreição, a salvação, só as coisas do bem. Negócio de morte, ó, não tá com nada. Não é? Tanto é que a morte é o salário do pecado. Se o pecado é coisa ruim e o salário dela é a morte também não é coisa boa, né? Deixa pra lá, né? Exatamente. Deixa isso pra lá. Mas então vamos falar sobre o tal do Vale dos Ossos Secos, que Ezequiel teve uma grande visão. Dizem que Deus levou o Espírito de Deus, sabe, Sula? Peraí, dei uma engasgada aqui. O Espírito de Deus levou Ezequiel a um lugar onde ele teve uma visão. Foi o Espírito de Deus que levou ele, olha só. Não foi um sonho, foi uma visão. E ali ele viu naquele vale enorme assim, como se fosse um grande cemitério, mas sem túmulo, sabe? Muitos ossos. Montão de osso. Montão de osso. Osso é o quê? É resto de gente morta, não é? De bicho morto, de gente morta. Porque todo mundo tem osso, todo mundo tem um esqueleto, todo mundo tem uma caveira dentro do corpo humano, né? A última camada do nosso corpo é o esqueleto, é o osso que sustenta a gente de pé. E aí ele viu aquele vale cheio de ossos de gente que já tinha morrido. E Deus falou esse versículo aqui que eu li pra vocês. Como é que eu disse? E porém minha respiração neles e os farei viver novamente. Então, Deus perguntou para Ezequiel, você acha, meu profeta Ezequiel, que é possível esses ossos voltarem a viver? Deus perguntou para ele, o que você acha? Sula, o que você responderia? Salô, o que vocês falariam para Deus? É possível ou não? Olha,
Humanamente pra gente não, tia Michele, mas pra Deus sim, Deus né? pode fazer E você, isso. Salô? Eu acredito que Deus pode dar vida pros É? nossos. Pra Deus é possível, só pra nós que Deus não. sim, pra nós Pra não. Deus tudo é possível. Boa resposta. Então Ezequiel humildemente respondeu: não sei, Senhor. Para mim, como vocês estão falando, né? Não é possível, mas para o Senhor nada é impossível. Ele respondeu, né? Então, lembra que eu disse na outra aula que o nome de Ezequiel significava Deus forte? Sim. É, Deus poderoso, Deus todo poderoso. Então, ele sabia que Deus podia fazer qualquer coisa, não é? E ele então deu essa resposta para Deus e Deus disse para ele assim: então profetiza para esses ossos. Ou seja, fala para eles, manda esses ossos se levantarem. E Ezequiel, ó, nem titubeou, difícil essa palavra, né? Nem hesitou, nem pensou. Deus mandou, ele obedeceu e ele disse: ossos secos, levantem-se. Ezequiel mandou. O que vocês acham que aconteceu? Os ossos. Os ossos Ele levantaram. começou a ouvir uns barulhinhos, sabe, Sula? Isso, aquele monte de ossinho batendo um no outro, aqueles ossinhos tremendo, se juntando um com o outro ali. Vindo carne E mesmo. foi formando Músculo. esqueletinhos, ó. Os esqueletos se levantaram. Deve ter sido bem assustador, né, Sula? Deve sim. Parecendo coisa de zumbi, de Halloween, mas não é nada disso, crianças. É Essas vida. coisas não são de Deus, não. Era a vida que Deus estava dando. Olha a vida. Deus trabalha com vida e não com morte. Então os ossos estavam ali, tudo se juntando, os esqueletos se formaram novamente, mas não estava vivo ainda não. Começou a formar, sabe o que em cima desses esqueletos? Quem sabe o que começou a formar? Fala isso, Salô, o que você acha? Carne. Ah, o esqueleto sozinho não anda, né? Não faz nada, não assusta ninguém. Começou a criar em cima dele os nervos, os músculos, a carne e, por último, a pele. E unha, e cabelo, e tudo perfeitinho, do jeito que eram aquelas pessoas. Elas voltaram a ser tudo restaurado, Sula. Pensa que coisa incrível. Mas ainda não estava vivo. Ainda não. Não, ainda era um bando de morto-vivo. Tipo assim, juntou tudo, voltou fosse tudo. boneco, Mas estava ali ainda, tipo um zumbi, mortão assim, sabe? Mas aí, o que Deus mandou pela segunda vez agora Ezequiel fazer? Profetiza. Avisa para eles que eu vou soprar o fôlego de vida e eles vão reviver. Então Ezequiel disse: levantem-se, revivam, porque Deus vai soprar a respiração em vocês. E Deus soprou. E eles reviveram, abriram os olhos, voltaram a respirar, Sula e Salô. E era um grande exército de pessoas que acabaram de ser ressuscitadas. Incrível, não é? Demais, demais. E eles ficaram todos em pés, enfileirados, prontos para a guerra, como um grande exército. A Bíblia fala que parecia um grande exército. Muita gente. Todos aqueles ossinhos que estavam caídos, quebrados, espalhados assim, estraçalhados, se juntaram, reviveram com tudo bonitinho de novo, do jeito que eram quando estavam vivos, e voltou a viver. E sabe o que tudo isso significava? Quem imagina? Quem sabe? Fala aí pra mim. O que significa essa visão? Vocês nem imaginam, né? Não sei. Olha só, Salô. Deus falou: agora eu vou te explicar a visão. Olha. Esse exército que antes eram ossos secos, sem esperança, sem vida e sem futuro, representam o meu povo de Israel, que está no cativeiro, estão como mortos espirituais, não tem nenhum plano para o futuro, estão quase mortos, tristes, sem esperança, mas avisa para esse povo que eu vou libertá-los e fazê-los reviver. Isso que Deus avisou. Então aquele monte de gente morta, de osso seco, era o povo de Israel. Já pensou? Que estava lá no cativeiro. E Deus falou: avisa para esse povo, profetiza para eles agora, do jeito que você profetizou aqui para os ossos secos, que eles vão ser libertos,
que eles vão ressuscitar para uma nova vida e que eles terão vida, alegria, esperança e liberdade de novo, porque eu sou o Deus do impossível. Lindo, né, gente? Não é legal? É muito lindo. Muito lindo. Que milagre incrível. Pois é. E olha só, Deus é capaz de fazer isso e muito mais. Nesse caso era uma visão. Mas teve coisas que Deus fez aí através da história que a gente sabe que ele fez grandes milagres e maravilhas de verdade. Lembra uma aí, Salô? Que aconteceu, que o povo viu. Que o povo viu. No Ezequiel. Conta uma grandona, que aconteceu? O Mar Vermelho. O povo atravessou o mar vermelho. Mas atravessou como? Nadando? Atravessaram. Ele no seco que Deus abriu. Conta mais uma, Sula. Coisa impossível que Deus fez. Coisa impossível. Só Deus pra fazer mesmo. Quando Deus ressuscitou Lázaro. Olha, foi uma ressurreição também. Isso. E Deus fez sol parar para Josué vencer a luta. Fez o Jordão também parar de correr, né? Para que os sacerdotes atravessassem com a Arca da Aliança. Fez cair alimento do céu quando eles estavam no deserto, não é? Era nuvem de fogo para aquecer a noite, nuvem fresquinha para refrescar de dia. Que mais? São muitos os milagres. Isso, o maná caiu do céu, saiu água de uma rocha seca para matar a sede do povo. Deus é perito em milagre. Por quê? Ele criou todas as coisas, então quem comanda a natureza é ele, sim ou não? Sim. Ele criou, ele comanda. Quem é o criador de alguma coisa é que comanda, é que entende sobre a sua criação, não é? Então, aconteceu que Deus já realizou muitas coisas impossíveis. A gente já ouviu falar, inclusive, de um tal livro dos recordes. Já ouviram falar do Guinness Book? Que registra coisas que até parecem impossíveis. Não foram assim exatamente feitas por Deus, foram para os seres humanos, mas assim, coisas extraordinárias. Eu tenho aqui algumas, tipo, a pessoa que mais teve filhos, a mulher que mais teve filhos, ela teve 69 filhos. Muito filho. Parece impossível, não parece? Mas aconteceu. Aconteceu. Outro recorde. O maior pirulito do mundo. Sabe quanto ele pesava? 1 tonelada e 37. Que pirulito! Sabor de hortelã. Tinha até sabor. O maior pirulito do mundo. Vamos ver o que mais. O maior nome, a pessoa com o maior nome, o nome mais comprido, era uma pessoa que tinha 20 nomes. Só a certidão de nascimento dela teve que colocar todos os nomes, tem outra folha pro resto, né? É um super recorde. O que mais? A pessoa que ficou mais tempo debaixo d'água sem respirar foi um indiano que ficou 20 minutos. 20 minutos debaixo d'água. É bastante tempo. É difícil ficar tanto tempo embaixo d'água, né? As pessoas até morrem, dá um problema no cérebro, mas ele conseguiu. Então são coisas que até pareciam impossíveis, mas alguém conseguiu e foi para o livro dos recordes. Mas o maior livro de todos os recordes, de todas as coisas impossíveis, é a Bíblia. É a palavra de Deus. Que lá sim, de Deus. Lá sim tem coisas realmente impossíveis para nós seres humanos, mas que Deus realizou e ainda tem muitas que ele vai realizar, né? Eu disse a vocês que quem levou até aquele vale, levou, como chama o nosso profeta? Ezequiel, isso, levou Ezequiel até lá, foi o Espírito de Deus, não foi? Foi. O Espírito de Deus é o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele foi quem levou Ezequiel até lá. O Espírito Santo faz várias coisas no nosso meio. É ele que fala no nosso coração o que é certo e o que é errado, né, Sula? Quando o Salô tá querendo aprontar alguma coisa aí na mente dele, assim, o Espírito Santo fala, não faz isso. Vai dar ruim, né, Sula? Então o Espírito Santo avisa a gente. De coisas ruins que vão acontecer, de coisa que não é para fazer porque pode dar errado. Então o Espírito Santo nos ajuda, nos orienta a fazer o que é certo. Sabe aqueles desenhos animados? Que tem assim, às vezes um anjinho do lado falando o que é bom e um diabinho do outro falando o que é ruim? Não tem? É mais ou menos assim no mundo espiritual e na vida real, né? O inimigo fica tentando para fazer coisa errada, mas o Espírito Santo tá do outro lado falando, não faz. E qual é a voz que a gente tem que ouvir? O Espírito Santo de Deus, né, Michele? Isso. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem alguns símbolos, sabe, Sula? O primeiro símbolo do Espírito Santo é a água. O Espírito Santo é representado pela água, que é
muito importante, tem muitos estudos sobre água na Bíblia. Não vou nem falar aqui, que é só pra gente mostrar, porque hoje o que interessa é a visão dos ossos. Mas vou falar um pouquinho sobre, para poder falar também da parte importante aí da visão de Ezequiel. O segundo símbolo é o vento. O vento. Quem levou Ezequiel até lá foi o vento do Espírito Santo, e aquele vento soprou e os ossos, né, voltaram a viver, criaram carne, pele, tudo, e voltaram a viver. O sopro do Espírito Santo é o vento, né? Aí tem também, ó, em algumas partes da Bíblia que diz que o Espírito Santo é fogo. É fogo. Muitas vezes pode ser consumidor. E também, muitas vezes, é um fogo que traz avivamento, né? Para as pessoas se alegrarem e receberem dons e fazerem a obra e coisa e tal. Também tem na Bíblia mais um símbolo do Espírito Santo, que é a pomba. Quem sabe? Agora eu quero ouvir de vocês. Conhecido, né, tia Michele? Onde é que fala que o Espírito Santo apareceu como pomba? Vamos ver quem sabe. Quem sabe? Batismo de Jesus. Isso, no batismo de Jesus, né? João Batista batizou Jesus e a pombinha veio voando, né, em cima dele. Ali era o Espírito Santo e ainda veio uma voz lá do alto falando: esse é o meu filho amado, em quem eu me alegro. O filho que me dá prazer, que me dá orgulho, que me dá alegria. Deus estava feliz com Jesus ali, dando exemplo do batismo, né? Aí tem também mais um símbolo na Bíblia do Espírito Santo, que é o azeite. O azeite é um símbolo do Espírito Santo. O azeite. A pessoa que está cheia do óleo, cheia do azeite, quer dizer que está cheia do Espírito Santo, cheia do óleo da unção. Isso mesmo, Salô. Muito bem. Temos um sexto símbolo do Espírito Santo, que é o selo. O Espírito Santo, ele marca as pessoas de Deus como se fosse um selo. Quem é de Deus tem o Espírito Santo. Então, se tem o Espírito Santo, está selado para ser um servo, para ser salvo. Então, o sexto símbolo é um selo, que nem uma carta selada, um documento selado, né? Comprovando que aquele ali pertence a Deus. E o último não é exatamente um símbolo, mas é a casa do Espírito Santo, que somos nós. Isso. Nós somos templo do Espírito Santo. Será que Ezequiel era cheio do Espírito Santo? Sim. Com certeza, né? Foi até levado pelo Espírito até esse vale, viu aquela visão assim que no princípio parecia assustadora, mas depois foi maravilhosa, não é? Então, estes são os símbolos do Espírito Santo, crianças. Isso para vocês entenderem mais um pouquinho só sobre o Espírito Santo, mas a gente vai aprender muito mais, porque Ezequiel tem várias lições aí para frente, e ele foi um profeta cheio do Espírito Santo de Deus, que realizou grandes coisas, teve grandes visões, profetizou aí muitas coisas para o povo de Deus, e a gente vai continuar aprendendo aí para frente. Combinado? Isso aí. Não vamos deixar pergunta para as crianças. As perguntas agora são todas em sala de aula. Vamos deixar aí para eles o convite e o desafio. Continuem aí se preparando para o nosso encontro que está chegando. E façam os seus vídeos, que eu desafiei a criançada. Veste a camiseta do evento, grava vídeo, põe na internet, convidando a criançada, quero ver. Tem que gravar vídeo. Vídeo lindo pra nossa Tem que trazer convidado, né, Sula e Salô? Criança cheia do Espírito Santo vai chegar cheia de convidados. Isso mesmo. Isso aí. Vamos orar? Vamos. Querido Deus, nós te agradecemos por mais este momento, te pedimos que abençoe as nossas crianças, que elas todas possam ser cheias do Espírito Santo, que sempre ouçam a voz do Espírito de Deus para fazerem o que é certo e sempre fujam do mal, fujam do que é errado, para que agradem o seu coração, assim como o Senhor se alegrou com o batismo de Jesus e disse que ele era o seu Filho amado, em quem o Senhor tem alegria. Nós também queremos dar alegria para o Senhor, também queremos ser filhos amados, filhos cheios do Espírito Santo, que fazem a sua vontade. Que possamos também todos os dias ressuscitarmos, como foi na visão de Ezequiel. Ressuscitar a cada dia a nossa alegria de viver na sua presença e reconhecermos que o Senhor é o Deus do impossível, que pode fazer tudo aquilo que a gente precisa, que a gente realmente precisa para as nossas vidas e não só o que a gente quer, e que em nome de Jesus o seu impossível aconteça sobre nós todos os dias, mas a gente fazendo a nossa parte, orando, buscando conhecimento da sua palavra,
sendo bons servos, fazendo a tua obra e todos os dias revivendo, renascendo, morrendo para nossa velha criatura e nascendo de novo para servir ao Senhor Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém! Tchau, crianças! Até o nosso próximo vídeo. Antes do outro vídeo tem o nosso encontro. Até o nosso encontro. Quarto encontro da Mini Ban. Tchau, tchau!